Vamos lá. Olá, bom dia. Estamos com a turma de saúde coletiva 4 manhã do Parque Ecológico. Estamos dando continuidade às discussões a respeito de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil e essas experiências, inclusive, em aspectos metodológicos, tá? A gente iniciava a discussão a partir da experiência de 1986, que é uma experiência pioneira no Brasil, né? Sabia-se que existia uma situação bastante ruim de saúde bucal, mas a ideia é que soubesse o quanto era ruim essa situação. E nós comentamos que para a idade índice de 12 anos, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, a média CPOD foi considerada muito alta, em torno de 6,65. Nós comentamos um pouquinho da participação do setor privado, representado pelo SESI, no ano de 1993, em que as faixas etárias avaliadas estavam entre 7 e 14 anos. Gente, vocês só me confirmam se vocês conseguem ver o meu cursor. Eu estou apontando aqui para as idades utilizadas. Alguém, por favor, me responde. Sim, sim. André está dizendo que sim, conseguem ver. Ótimo. Então, a gente tem essas idades índices, a gente verifica que as regiões de avaliação estão entre as regiões naturais, voltando aqui, as regiões naturais brasileiras, são as 5 regiões, a avaliação de escolas SESI, que é o Serviço Social da Indústria, e escolas públicas que foram avaliadas nas capitais. Então, a gente tem um volume de 110 mil avaliados, aqui a gente tem um somatório brasileiro, em que quase 59 mil crianças eram crianças das escolas SESI e mais ou menos quase 52.200 crianças faziam parte das escolas públicas. E aí é muito importante a gente aprender a fazer a leitura desse tipo de tabela, que na verdade são quadros, né? Porque estão fechados. Aqui a gente tem a média de CPOD encontradas nessas escolas e em escolas públicas de acordo com a idade. Essas são as variáveis de avaliação. O N diz respeito ao número de avaliados. E aqui a gente tem esse número de avaliados por região. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na idade índice de 12 anos, que é o que a OMS tem como idade de avaliação em nível mundial. O que a gente tem aqui? A média brasileira em 86 era em torno de 6,65, que foi o que a gente acabou de comentar. Aqui, para essa nova avaliação em 93, que eram quase 10 anos, né, em torno de 7 anos, a gente tem uma queda, né, desse valor de CPOD para uma média brasileira de 4,4. Apesar dessa avaliação do SES ter sofrido uma série de críticas em função da amostra que ela utilizou, não poder muitas vezes ser representativa, ela indicava que havia tido uma diminuição considerável dos valores de CPOD entre esses anos. E aí, por que é importante a gente avaliar a questão da situação de saúde bucal das pessoas? Exatamente para o direcionamento de políticas públicas. Políticas públicas nada mais são do que respostas do governo de determinadas demandas da sociedade brasileira. Então, a política pública deveria se adequar à questão da necessidade de procedimentos restauradores, por exemplo, como era indicado nesses levantamentos. 10 anos após a primeira avaliação, nós temos a avaliação que é repetida pelo Ministério da Saúde no ano de 96. Os exames eram realizados em crianças de 6 a 12 anos, em escolas públicas e privadas das 27 capitais, né? No caso, as capitais do Distrito Federal. Foram utilizadas orientações segundo a Organização Mundial da Saúde, porém, existiam poucos recursos para a logística desse levantamento, e isso era um problema, considerando que o Brasil é um país muito grande e precisava de uma preparação bastante extensa. Então,
As críticas diziam respeito especialmente às deficiências amostrais, à ausência de outras cidades, além das capitais, e assim como de outros grupos e outras variáveis. A calibração, que é exatamente o que a gente vai estudar nas próximas aulas, diz respeito à padronização das avaliações que são realizadas pelos examinadores, foi considerada deficiente à época. Além disso, não foi realizado um relatório final. Os registros dessas avaliações foram incluídos no sistema que nós conhecemos como DataSUS, que pertencem, né, no caso, ao Ministério da Saúde. Não foi feito esse relatório somente tardiamente, através de um pesquisador, o professor Roncalli, que inclusive é a pessoa do artigo que nós enviamos para vocês, e só mais tarde ele faz o relatório final a partir dos dados que estão no DataSUS. Então, isso causa uma série de problemas em relação à não existência de um relatório oficial, que é um indicado, e vocês vão ver isso nos levantamentos posteriores. E aí, mais uma vez, a importância de nós lermos, conseguirmos ler as tabelas que nós verificamos em cada um desses levantamentos. Nesse quadro, nós temos a média de dentes permanentes afetados de acordo com a idade. Então, a média CPOD, também avaliada com desvio padrão, que representa esse mais ou menos, e a avaliação conforme os componentes. A gente sabe que CPOD diz respeito à média dos dentes cariados perdidos e obturados. Nesse quadro, em função disso, esses componentes eles são estratificados para a gente ter uma noção de que componente em cada faixa etária é mais relevante em relação no caso, a somatória que diz respeito ao CPOD. E aí, mais uma vez, a gente vai lá dar uma olhada na idade índice de 12 anos. A gente verifica que no Brasil, em 1996, foram avaliadas 4.320 crianças, e a média de CPOD, eu vou utilizar um outro cursor que ele chama um pouquinho mais de atenção para vocês. Ponto aqui em vermelho. Então, aos 12 anos, que é o que nos interessa, melhorou aí a visualização. Nós tivemos a avaliação de 4.300 crianças e o CPOD médio delas girou em torno de 3,06. Só um minutinho. Muito bem. E aí, o componente cariado, ele é o responsável no caso, quase 52% dessa média de CPOD, então ele é o componente que dá mais peso a esse CPOD, seguido dos dentes obturados, certo? Então, o CPOD diz respeito à experiência prévia de cárie, por isso que a gente está falando de dentes que estão cariados e dentes que já sofreram com a cárie, mas no caso foram obturados. Média de 3,06, só lembrando que em 86, né? A gente tinha a média de 6,65, então a gente tem uma queda consubstancial aí da média de CPOD para mais da metade do valor do indicador, do índice, né? E aí a gente tem 3,12 como desvio padrão para mais ou para menos, significa que nós tínhamos crianças que tinham CPOD 0 e tínhamos crianças que tinham CPOD 6,18, por exemplo, nessa amostra que foi levada em consideração. Tranquilo, gente? Mais importante a gente fazer essa avaliaçãozinha do nosso índice. Preciso apagar aqui. Nossa, risquei muito. Vou riscar menos nas próximas. Muito bem. Após isso, a gente tem o projeto SB Brasil 2003, que na verdade era um projeto que tinha como objetivo avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira para o ano 2000, que seria a entrada do milênio, né, da década, seria
um ano índice importante para avaliação mundial, a proposta que fosse feita nos anos 2000, por questões relacionadas à logística, a financiamento desse levantamento, ele só foi finalizado no ano de 2003. A partir de então, ele passa a ser conhecido como Projeto SB Brasil 2003. Então, nós temos os levantamentos de 86, de responsabilidade do Ministério da Saúde, o de 96 e o de 2003 até então. Falando também do de 93 do SESI, que representa a participação do setor privado nas avaliações em saúde bucal. Então, portanto, o ano 2000 era um ano importante para essa avaliação. O intuito era recuperar as deficiências relacionadas aos levantamentos anteriores. Em 1999 foi criado um comitê para a organização desse levantamento, tendo as cidades de Diadema e Canela como as cidades que participaram de um projeto piloto, um estudo piloto, exatamente para se avaliar a logística desse projeto que teria também nível nacional. Desculpa, passei um pouquinho aqui, retornando. Muito bem. Como eu já tinha adiantado para vocês, alguns obstáculos impediram o cronograma inicial previsto para as atividades nos anos 2000. Nesse levantamento foram avaliadas outras faixas etárias que nós vamos já comentar, assim como fluorose e oclusopatias. Como é de se esperar, né, era um levantamento que tinha como objetivo trazer informações relevantes para que se pudesse direcionar a política de saúde bucal brasileira. É tanto que, finalizado nos anos de 2003, no ano de 2004, nós já conversamos sobre isso, foi editada as orientações da Política Nacional de Saúde Bucal, que é o primeiro documento trazendo direcionamentos relevantes para a área de saúde bucal no país. Antes dele, a gente não contava com nenhum outro. Muito bem, em relação a esses resultados, aqui só para ilustrar essa figura, essa imagem diz respeito a uma avaliação escolar que eu fiz no período de doutorado, em que avaliava a condição de saúde bucal das crianças e relacionava com hábitos e outras variáveis. Muito bem. Em relação a características metodológicas do levantamento de 2000, foram utilizadas as idades índices propostas pela OMS com a inclusão de outros grupos. Foram utilizados 6 idades índices e grupos etários, que foi de 18 a 36 meses. Vocês vão verificar que essa faixa etária ela não é utilizada para avaliação no levantamento seguinte. A faixa etária de 5 anos, a idade índice, né, de 12 anos, a faixa de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Os problemas que foram pesquisados diziam respeito à cárie dentária, doença periodontal, fluorose, oclusopatias, lesões bucais e informações socioeconômicas, além de avaliação de acesso e autopercepção sobre saúde bucal. Nós vamos perceber que no levantamento de 2010, que foi o último até então, a gente tem a inclusão de outras avaliações. Foi realizada uma pré-estratificação nas macro-regiões e também segundo porte populacional, sendo pesquisados 250 municípios, 50 em cada região natural, sendo 10 de cada porte. E os portes diziam respeito às condições que a gente tinha cidades até 5 mil habitantes, entre 5 e 10 mil, entre 10 mil e 50 mil, de 50 a 100 mil e mais de 100 mil habitantes. Os pontos de coleta de dados aconteceram em escolas e pré-escolas, para crianças de 5 a 12 anos, para adolescentes, adultos e idosos, os exames foram realizados nos domicílios, tendo a inclusão aí de quadras urbanas e quadras rurais, o que foi extremamente importante, considerando que os espaços de avaliação anteriores eram restritos às unidades urbanas, o que a gente teria uma dificuldade de extrapolar os dados para as áreas rurais, garantindo representatividade, por exemplo. No caso, os municípios e os setores foram sorteados.
O tamanho da amostra foi calculado em função da média e do desvio padrão de cada região relacionada à cárie dentária. E os dados do Ministério da Saúde mostraram um total de 108 mil indivíduos examinados, média de 500 por município. O treinamento e a calibração, vocês viram que levantamentos anteriores tiveram dificuldade em relação a essa logística de treinamento e calibração, ela foi mais refinada, tá? Utilizando técnica de consenso, avaliação através de capa, tá? E, no caso, cálculo de concordância percentual. Os treinamentos foram realizados por cada equipe no local e os instrutores foram treinados por coordenações regionais, que é o que se mantém para o levantamento de 2010. Então, as informações relevantes sobre 2003 dizem respeito a isso. Mais uma vez, verificando o quadro, aqui a gente tem as idades índices, né, e a faixa etária índice que foram utilizadas para 2003, com os principais resultados relacionados à cárie dentária. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui para a idade de 12 anos. A gente tem aqui aos 12 anos, né? Então, a avaliação seria em relação à cárie dentária e nós vamos comparar esses dados com as orientações, a estimativa da OMS para o ano 2000. Então, aos 12 anos, o que é que a gente vai ter? A avaliação do Brasil em 2003 e a meta da OMS para o ano 2000. Então, o que é que a gente tinha aqui? A média brasileira em relação à cárie dentária aos 12 anos, o CPOD, era de 2,78, tá? Sendo que a gente tem variações segundo as regiões naturais. Então, eu posso dizer que a região sudeste, assim como a região sul, tem CPODs bastante semelhantes para o ano de 2003, tá? E são os mais baixos. Sendo que as regiões norte, nordeste e centro-oeste têm médias de CPOD, né, semelhantes, considerando que a região nordeste era a região que tinha o CPOD mais alto. A média brasileira, em 2,78, indicava que o CPOD era menor do que 3, portanto, nessa idade índice, o Brasil conseguiu ficar dentro da meta da OMS. Porém, em relação às outras idades, a gente pode perceber que não houve a possibilidade de estar dentro dessa média, já que para os 5 e 6 anos, a meta da OMS para os anos 2000 é que a gente tivesse aí uma situação que 50% das crianças estivessem livres de cárie, portanto, o CPOD estivesse zerado. A gente só conseguiu 40,62 como média brasileira, então nós não estamos dentro da média nesse período. Aos 18 anos, a proposta é que 80% dos avaliados de 18 anos estivessem com todos os dentes presentes na boca. Na ocasião, foi avaliado que apenas 55,09% tinha, portanto, 55% menor do que 80%, não estamos dentro da meta. Na faixa etária entre 35 e 44 anos, a orientação da OMS é que 75% das pessoas avaliadas tivessem 20 ou mais dentes naturais presentes. Na ocasião, a gente só tem 53,96%. Portanto, é menor do que 75%, nós não estamos dentro da média. Em relação à faixa etária de 65 a 74 anos, a expectativa, segundo a OMS, é que 50%, no caso desses idosos, tivessem 20 ou mais dentes naturais presentes na boca. Segundo a avaliação, apenas 10% dos avaliados tinham 20 ou mais dentes na boca. Por que essas idades índices, professora? Por que essas faixas etárias de avaliação? Dos 5 aos 6 anos, a gente está avaliando dentição decídua. Nos 12 anos, a gente está avaliando dentição permanente, né, essa dentição mista, e a avaliação desse pré-adolescente. Aos 18 anos, avaliamos o adulto jovem. Dos 35
aos 44, a faixa etária de adultos, e de 65 a 74, no caso, avaliando a faixa etária de idosos. Portanto, para a avaliação de 2003, o que nós temos é a verificação de que somente aos 12 anos o Brasil consegue atingir a meta da OMS para a época. Lara está perguntando. Sim, é interessante, Lara, que vocês tenham as informações gerais a respeito de cada um dos levantamentos. Então, é bem importante que, desses destaques que eu estou fazendo, principalmente para a idade de 12 anos, vocês saibam, tá certo? E aquele material que foi disponibilizado para vocês vai ser importante, tá? Então, um questionamento, por exemplo, pode ter lá assim, aos 12 anos de idade, em 2003, o Brasil consegue se enquadrar dentro da meta da OMS em relação ao CPOD? Sim, né? São essas avaliações que a gente vai fazer, tá certo? Mais importante é que vocês saibam também fazer leituras de tabelas, gráficos, né, e quadros que a gente eventualmente disponibilizar. Por isso que também eu estou usando bastante essa estratégia, tá certo? Então, no primeiro momento, uma tabela como essa, que na verdade é um quadro, né, que ele é fechado, o que é que vocês vão verificar? A legenda desse material. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a distribuição em números absolutos e percentuais, ou seja, o N e os percentuais, da prevalência de cárie medida pelo CPO, ou CEL, que a gente está falando em dentes permanentes para CPO e CEL para dentes descidos. Segundo o grupo etário de avaliação, né, que seriam 6 grupos, a gente já viu isso, no ano de 2003 no Brasil, certo? Então, é bem importante que a primeira coisa que vocês vejam é a legenda relacionada àquela informação. Então, mais uma vez, a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu só retomar aqui. Nossa, quando ele sai mesmo. Pronto. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem as regiões naturais representadas pelas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, Centro-Oeste e a média brasileira, além das idades de avaliação, entre 18 meses, né, até 74 anos. Então, eu vou fazer um destaque, mais uma vez, para a idade índice de 12 anos, ok? Vamos aqui dar uma olhadinha nela. O que é que eu estou verificando? A informação está bem aqui, a respeito dos 12 anos. Então, eu estou verificando as condições que o CPO está zerado. Eu não estou avaliando o CEL aqui, porque eu não estou avaliando em 12 anos dentes descidos. Estou avaliando somente dentição permanente. Então, CPO zerado, CPOD zerado, indica que a gente não tem experiência de cárie. E CPOD maior ou igual a 1 indica que a gente tem experiência de cárie. Na ocasião, aos 12 anos, foram avaliadas 6.208 crianças na região norte e assim sucessivamente para cada uma das regiões. Então, o questionamento que eu posso dizer é que, uma informação que eu posso dizer é que, para a avaliação de 12 anos, no Brasil foram avaliadas mais de 30 mil crianças, 30 mil pré-adolescentes, né, aos 12 anos. E aí foi verificado que, dentre essas regiões, o N depende do porte dessa região de avaliação. Eu posso dizer assim, que das regiões naturais, a região sudeste foi a que teve o maior número de avaliações aos 12 anos. Isso é verdade, tá? Deixa eu limpar aqui, que tá muito bagunçado. Enfim, ainda aos 12 anos, o que é que eu quero que vocês verifiquem? Vamos dar uma olhadinha na região nordeste?
Então, na região Nordeste, a gente tem avaliação de mais de 7.000 crianças, sendo que pouco mais de 2.000 delas tiveram CPOD referente a zero e mais de 5.000 tiveram experiência de cárie registrada, certo? Por isso que a gente tem o percentual de 100%, porque é o somatório desses percentuais. Então, eu posso dizer que a experiência de cárie aos 12 anos no Nordeste brasileiro, para o ano de 2003, é superior, no caso, às crianças que não têm experiência de cárie. Oi, alguém está falando? Alguém quer dizer alguma coisa? Vou só retomar aqui. Muito bem. Então, ainda aos 12 anos, gente, vocês podem liberar o áudio em qualquer momento, tá? Vocês podem liberar o áudio e fazer a pergunta falando mesmo. Vou limpar novamente. Então, aos 12 anos, a gente tem a condição de que 35.000 crianças foram avaliadas no Brasil, e aí 11.000 delas, ou seja, quase 32%, 31% delas tinham CPOD igual a zero, e quase 70% dessas crianças tinham experiência de cárie. Então, a experiência de cárie no contexto brasileiro aos 12 anos já é considerada muito alta, ok? E assim a gente faz a avaliação de todas as idades que foram examinadas nesse levantamento. Tranquilo, gente? Muita informação, né? O mais importante é que vocês atentem aí para no caso, destrinchar, né, saber fazer a leitura dessas tabelas. E aí alguém pergunta, professor, e essa tabela? Por que é que ela não tem todas as idades em índice? E aí a gente vai saber. Do que é que fala essa tabela? Essa tabela fala do número de examinados e os seus respectivos percentuais em relação à condição periodontal. E aí a gente tem, no caso, a utilização da condição periodontal. Só um minuto. Da condição periodontal de, no caso, adolescentes, adultos jovens e idosos, certo? A gente diz que a gente não utiliza as demais idades índices porque a condição periodontal não é avaliada nelas, por isso que a gente tem uma tabela mais curtinha. E aí a gente vai utilizar a avaliação de 65 a 44 anos. Deixa eu só riscar aqui um pouquinho. De 35 a 44 anos. Então, a gente tem as 5 regiões brasileiras representadas e a média do Brasil. Então, a gente vê que foram avaliadas quase 3.000 pessoas para essa condição no Brasil, né? A gente verifica a quantidade de pessoas avaliadas em cada uma das regiões naturais. Essas avaliações correspondem a, no caso, 21,94% das pessoas avaliadas, certo? E aí a gente consegue identificar que desses avaliados, né, a gente tem um percentual deles relacionados à condição periodontal sadia. Parte deles tem condição de sangramento e cálculo e condições relacionadas à bolsa. Quando a gente tem a impossibilidade de examinar aquele sextante, a gente tem no caso, um sextante que é excluído, certo? Então, gente, só corrigindo aqui. Dos avaliados, a gente tem que no Brasil, 2.000 e quase 3.000 deles estavam numa condição de saúde.
1.300 deles estavam em condição de sangramento, minha seta não aparece, 1.339 estavam em condição de sangramento, 6.279 apresentavam cálculo, 1.056 apresentavam bolsa, né, bolsa de 4 a 5 milímetros, 285 apresentavam bolsa acima de 6 milímetros, né, 6 milímetros ou mais, e 1.500 tiveram o sextante incluído, tá? O que é importante a gente identificar? Que com o avanço da idade, a gente tem também um aumento dos agravos relacionados à condição periodontal, tá? Vamos só finalizar aqui essa parte para a gente entrar aqui na... Sempre aqui não está saindo. Para a gente entrar na parte relacionada a 2010, certo? Gente, alguma dúvida até então? Hoje a gente está meio travado. Vou finalizando por aqui para a gente entrar na outra sala. Então, só lembrando que vocês estão com o material dos artigos, né? Isso vai ajudar vocês a entender o contexto desse período, a metodologia, né? E o cenário epidemiológico relacionado. Tá? Isso aqui eu já disponibilizei para vocês. O artigo do professor Roncalho, inclusive, que vocês têm que fazer um resumo, certo? Então, para a gente finalizar, os inquéritos são ferramentas importantes no campo da vigilância em saúde. E aí a gente vai utilizá-los como uma estratégia que vai produzir dados primários, já que a gente vai realizar esses exames. Então, é importante a gente ficar atento, porque a ideia desses levantamentos seriam utilizados para verificar tendências, portanto, produzir indicadores e, logicamente, direcionar políticas públicas. Tá? Só lembrando do TED do artigo, e a gente retoma aí, aqui só o artigo, a carinha dele, e a gente